Hebreus capítulo 11, pega a sua Bíblia aí comigo, Hebreus capítulo 11. Quero ler com você a partir do versículo 1. Obrigado, Jesus, pela tua presença nesse lugar. Obrigado por a gente poder meditar na tua palavra essa noite. Eu peço que o Senhor abra a tua palavra para nós, que a gente mergulhe fundo nela e que a gente te encontre através do poder da tua palavra essa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Quem está comigo, amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Versículo 4, pela fé, e aqui você sabe, né? Ele começa a elencar os heróis da fé. Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. É como se você chegasse num clube. Tiago, qual time você torce? É um clube de verdade, gente. Fala um outro. Um de verdade. Não vamos deixar no Botafogo mesmo ali, vamos. Você chega lá no Engenhão lá, e lá tem a galeria dos heróis, dos ícones, dos caras mais incríveis que já jogaram no Botafogo. Fala aí. Jairzinho Furacão, Moisés Pantera, Donizete Pantera. Jesus, ninguém conhece esse nome. Então, você está abrindo a Bíblia aqui e lendo os heróis da fé. Esses são os seus heróis. Esses são os caras do teu time. Tá lá, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. A Bíblia está dizendo de gente que já morreu, mas cujo testemunho é tão forte que fala até hoje. Versículo 5, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Versículo 7, pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu a arca para salvar sua família. Versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança. E o texto vai continuando, a gente vai lendo versículo após versículo. Versículo 20, pela fé Isaque abençoa Jacó e Esaú. 21, pela fé Jacó, e aí vai contando os heróis da fé. 35, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. As meninas não ficaram de fora não, versículo 35, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos, uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Meu Deus. 36, outros enfrentaram zombaria. Alguém aqui já enfrentou zombaria por ser cristão? Lá na tua escola, lá na tua faculdade, lá no seu trabalho, alguém já te zoou? Vai lá, Bíblia, vai lá, pastorzinho. Meu apelido quando eu era pequeno era pastorzinho. Vai lá, pastorzinho, vai lá. Oh. Eu lembro que uma vez, eu sou filho de pastor, né? Eu lembro que uma vez eu cheguei na escola e eu estava numa fase que eu gostava de rock. Só que rock para mim era oficina G3. Só rockzinho leve, né? Não, mas brincadeira, eu gostava de uns Nirvaninha, né? Uns Nirvaninha de leve ali, né? Uns Guns N' Roses de leve. E aí eu lembro que eu rasguei a calça assim e fui para a escola, né? Garotão. Quando eu cheguei na escola, a primeira coisa que um amigo meu falou: o que aconteceu, Rafael?
A oferta está fraca lá na igreja do teu pai? Pesado, né? Emotional damage. Negócio pesado, velho. Isso é bullying pesado. Qual é? A oferta está fraca lá na igreja do teu pai? Enfrentaram zombaria. Olha só, gente. Você está no Brasil. Talvez você não morra por amor a Jesus. Vai morrer. Mas quem sabe você vai enfrentar isso aqui, ó. O texto continua. Versículo 36, vamos de novo? Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados em prisão, apedrejados, cerrados no meio, postos à prova, mortos ao fio de espada. Andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Os amigos que um dia te abandonaram, e eu não estou fazendo vitimismo, você foi abandonado pelos amigos, não, mas os amigos que um dia deixaram de ser amigos por causa do seu compromisso com o seu Senhor Jesus, o que a palavra de Deus está dizendo aqui, o mundo não era digno deles. Alguns amigos não eram dignos da tua amizade, filho. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. 40. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Em outras palavras, o que o escritor aos Hebreus está dizendo é: em nós a obra dos mártires é finalizada. Eles não conseguiram terminar tudo que construíram, contando que depois deles viriam gerações que terminariam a boa obra deles. Posso dizer uma coisa para vocês? Esse é seu time. Esses são seus heróis. Essa é a tua galera. Tenho declarado, Carlos sabe disso, tem me ouvido bastante nos últimos dias. Tenho declarado repetidamente isso que eu vou dizer aqui. Eu amo Elon Musk, amo Steve Jobs, amo Bill Gates, amo Mark Zuckerberg, amo as histórias de sucesso dos homens de sucesso, amo ouvir uma palestra motivacional. Não amo não, mas vai. Amo o primo rico, mas eu não jogo no time deles. Esse não é meu time, igreja. Meu time é o time de Estevão, que morreu apedrejado. Meu time é o time de Paulo, que morreu perdendo sua cabeça. Meu time é o time de Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo. E finalisticamente, meu time é o time de Jesus, que, para dar o exemplo, foi o primeiro a morrer por nós na cruz do Calvário. Quer seguir alguém? Segue alguém que morreu pelo que acreditava. Esse é o nosso time. É muito bonito ver a galera prosperando, crescendo, e vamos prosperar. Mas enquanto a gente prospera, entenda, seu time não é esse time. Você não está jogando nos times desses caras. Você está jogando no time de quem morreu. Eu acho, Mateus, me corrija, a primeira vez que a gente se viu, eu preguei uma mensagem sobre um bastão que é passado de geração em geração, não foi? Lá na MBA? É MBA? MBA, lá, não foi? Eu lembro disso. Eu digo que essa de geração em geração é como uma corrida de revezamento, já viu? Corre um corredor, passa o bastão o próximo pega, corre. Qual é o problema da corrida de revezamento? É que se um corredor atrasa, compromete a corrida de todos, sim ou não? Porque todos os outros vão receber um bastão, me ajuda, igreja, atrasado. Então você está recebendo um bastão que talvez em alguma área da sua vida, já volto para a palavra de hoje, alguma área da sua vida seja um bastão atrasado. Pastor, minha família, a vida financeira da minha família é quebrada. Minha família é maravilhosa, mas a gente não tem dinheiro para nada. E Deus está dizendo que a sua corrida vai recuperar o atraso das gerações anteriores. Porque assim como a corrida de alguém lá atrás atrasou a tua,
quando você pega esse bastão e ele agora está na tua mão, é a hora de você correr para compensar. É por isso que para alguns aqui, parece que o preço que você paga é maior do que o do outro. Já sentiu isso? Puxa, parece que o preço que eu estou pagando é maior do que o do fulano. Fulano não teve que abrir mão disso. Fulano não teve que fazer isso, e eu tenho. Mas é porque talvez você esteja pagando um preço geracional. Você não está pagando um preço só pela sua vida, mas você está pagando um preço pelo que as gerações antes de você não pagaram. Você está pagando o preço da mudança de ciclo. Quebrar um ciclo, teu casamento vai ser o primeiro casamento a dar certo. Hoje eu fiz um gabinete com uma moça, e ela falando do namoro dela, das questões, dos detalhes, e ela falou essa frase, ela falou: pastor, e eu não posso me dar o luxo de errar ao escolher meu esposo. Bom, eu acho que ninguém deveria se dar esse luxo, mas eu perguntei para ela: por que você não pode se dar o luxo de errar ao escolher seu esposo? Ela falou assim: porque meu casamento vai ser o primeiro casamento a dar certo da minha família. Ela disse: minha família está toda olhando para mim, para ver se a crente, pelo menos ela, vai conseguir fazer o casamento dar certo até o fim. Tem uma geração inteira esperando você lá fora, olhando como você toma as atitudes do seu dia a dia. Então talvez alguma área da tua vida o bastão pode até ter atrasado, mas eu preciso que você saiba de uma coisa. Pastor, o bastão chegou atrasado na minha vida amorosa ou emocional. Minha família não é pobre, graças a Deus. Minha família é maravilhosa, mas a gente não tem saúde emocional. E por conta da falta de saúde emocional dentro da minha família, eu não consigo ver um rapaz dizendo oi para mim, que eu digo sim, quero casar. Existe uma carência, seja por causa de uma ausência do seu pai, uma ausência da sua mãe, seja por causa de um divórcio. Atenção, seja porque na tua infância aconteceu uma violência, e tu fala: pastor, o bastão da minha vida está atrasado, porque na minha infância aconteceu uma violência que me impede de me relacionar. Eu não consigo começar um relacionamento com ninguém. E enquanto eu sou jovem, eu ainda consigo disfarçar, fingindo que não quero namoro, quando na verdade eu tenho medo de nunca me casar. Ou pastor, eu fui exposto muito cedo à sexualidade, e hoje eu tenho problemas terríveis com a pornografia. Ou pastor, eu tenho tendências que eu não posso nem contar. Eu finjo que não quero um namoro, mas não é porque eu não gosto de ninguém, é porque eu não consigo gostar do sexo oposto, pastor. Então eu sinto que esse bastão está atrasado. Mas deixa eu te dizer, por mais que você sinta que em alguma área o bastão está atrasado, eu tenho uma garantia a te fazer. Mesmo atrasado, esse bastão está sujo de sangue, de homens e mulheres de Deus que pagaram com a própria vida para que você tivesse a chance de fazer dar certo, para que você estivesse aqui ouvindo a palavra de Deus. Minha tataravó, contei a história da minha tataravó, Mateus? Acho que não, né? Minha tataravó morava aqui perto, em Pirineus. Sabe Pirineus? Conhece Pirineus? Minha tataravó era a única mulher crente da família. Ouve essa. Minha tataravó chamava-se Vovó Gangana. Eu tenho a certidão dela lá em casa. Gangana era o nome dela. Gangana, que nome, hein? Bota o nome da sua filha de Gangana. Vovó Gangana recebeu os primeiros missionários que vieram para essa região. Se hoje a gente já considera essa região interior, imagina naquela época, sim ou não? Vovó Gangana era analfabeta totalmente. Lavava roupa para fora, obviamente não tinha energia elétrica em sua casa. Mas a história dela foi passando de geração em geração, chegou até meu pai, chegou até mim. Porque ela fazia uma oração e ela dizia assim: Senhor, eu não sei ler nem escrever, por isso eu não posso ser usada por Ti para pregar o Evangelho, mas eu posso ser usada por Ti para cuidar desses homens e mulheres de Deus que o Senhor traz na minha casa. Mas eu tenho um pedido a Te fazer: da minha semente faz nascer um pastor. Foi a frase dela, era a oração dela. Qual o problema? Depois de Vovó Gangana ninguém foi crente. Meu bisavô não era crente, meu avô não era crente. Nasceu meu pai.
Meu pai não tinha ninguém crente na família dele. Depois de 3 gerações, uma família que a última geração foi crente, mas a atual não é, ainda tem algumas noções do evangelho. Meu pai não, meu pai vinha de 3 gerações que ninguém servia ao Senhor. Meu pai nasceu em Rio Bonito. Aliás, meu pai hoje está aqui em Rio Bonito, na celebração da Assembleia de Deus do pastor Samuel Lessa. Samuel Lessa foi convidado lá, porque era a infância dele, passou lá. E meu pai aceitou Jesus aos 10 anos de idade. Tu tem ideia do que é aceitar Jesus há 60 anos atrás? Meu pai tem 70 anos. Meu pai tem 70 anos. Há 60 anos atrás, na Bleia, em Rio Bonito. Você tem noção do que é isso? Aos 10 anos de idade, meu pai não pôde jogar bola. Meu pai não pôde assistir televisão. Meu pai não pôde usar bermuda. Imagina o preço que meu pai pagava, porque meu pai era o primeiro crente da família dele. Meu pai quebrou um ciclo de 3 gerações, sem saber que há 4 gerações atrás alguém tinha profetizado que um dia nasceria ele. Esse bastão pode estar atrasado na tua mão, mas está sujo de sangue e de palavras proféticas que talvez você nem saiba. Mas tua tataravó um dia orou dizendo: Deus, faz nascer da minha semente alguém que honre a tua palavra, alguém que honre o chamado. Você não sabe, filho, você não sabe. Se duvidar, vou falar isso com muito carinho e respeito, mas se duvidar, tu não sabe nem a história da Metodista Central de Tanguá. Você não sabe nem como chegou aqui. Você acha que há 10 anos atrás alguém estava com uma grana no bolso e falou assim: vou construir um prédio ali rapidinho e vou contratar um pastor? Não foi. Teve muito suor, teve muita lágrima, teve sangue envolvido para o evangelho chegar. Então eu posso te garantir, filho, pastor, mas está atrasado. Desculpa ficar nesse texto, eu já vou para o meu texto de hoje. Minha palavra não é aquela, Mateus, é outra. Mas deixa eu só, pastor, mas está atrasado. Quem sabe? É a cor da tua pele que faz você perceber que às vezes o bastão está atrasado na sua mão. Talvez Tanguá seja um lugar tranquilo, São Gonçalo também. Aí tu vai no Rio, tu vai em Niterói, tu vai num shopping com uma roupa tranquila, confortável, que o branco também vai, só que o segurança para você, mas não para o branco. Porque geração após geração, muitas vezes nem por culpa de ninguém, mas por culpa de uma opressão. Não foi culpa da sua avó, não foi culpa do seu avô, nem do teu pai, mas por culpa de uma opressão colonialista, o bastão chegou atrasado na tua mão. Só que eu posso te garantir, sujo de sangue, de gente que morreu para você ter uma chance de fazer do jeito certo. Esses heróis, esse é o seu time. Esse é o seu time. Esse é teu time. Eles que estão te assistindo jogar, filho. Minha oração é um dia poder chegar no céu e ouvir do Pai: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E aí poder cumprimentar meus heróis, meus ídolos, na maneira de dizer, né? Meus ícones. Prazer, Pedro. Eu sou o Rafael. Eu sei quem você é, garoto. Bem-vindo ao vestiário, novato. Imagina ver as camisas de cada um com o nome escrito atrás e de repente, quando você menos esperar, tá lá a minha também. Rafael Ramos. Minha camisa está aqui. Alguém vai falar: mas por que tua camisa está do lado do nome de um apóstolo? Eu também não sei. Ele vai dizer: ué, novato, esqueceu? A gente joga no mesmo time. Olha para quem está do seu lado e fala: bem-vindo ao time, novato. Do outro lado fala: bem-vindo ao time, novato. A gente já vai voltar para esse texto mais tarde. Fica com ele guardado aí na sua Bíblia. Mas deixa eu dizer, uma coisa é importante você entender. Nenhum desses homens sabia que o nome deles um dia seria escrito num livro que duraria por milênios.
Nenhum deles. Eles achavam que a história deles só acabaria ali, e que eles deixariam filhos e filhas, morreriam e iriam ter com o pai. Eles não faziam ideia que a história deles seria ouvida por aí, que a história deles, eles não faziam ideia que 2000 anos depois de Cristo, ou para alguns casos aqui, 5000 anos depois da história deles, a gente estaria pronunciando o nome deles em Tanguá. Alguém bota no Google Maps qual a distância de Jerusalém para Tanguá? E aqui estamos pronunciando o nome desses homens que viveram há 2000, 3000, 4000, 5000 anos atrás. Eles não sabiam. Posso dar um tema para a palavra de hoje? Queria até que você anotasse esses textos, anota o tema, anota o que a gente for falando, porque depois Deus vai usar isso aqui para continuar falando com você. O tema da palavra de hoje é: você nunca sabe quando está fazendo história. Você não sabia? Você não sabia? Você não sabia que estavam te observando, sabia? Eu lembro que no meu ensino médio, no 3º ano, foi muito ruim para mim, porque eu fui para uma escola que eu havia sido reprovado em uma, tá vendo? A gente reprova também. E eu troquei de escola 2 vezes para poder fazer uma dependência, para não perder. Na verdade, eu fui reprovado, sem brincadeira, eu fui reprovado em educação física, artes, matemática e física, aí tudo bem. Matemática e química, quer dizer. Poxa, educação física, por que será que eu fui reprovado, hein, Thiago? Eu não entendo essas coisas não, gente. Por que será? Pois bem. E aí, então, foi uma escola muito difícil para mim. A aula era maravilhosa, mas eu não fiz amizade com ninguém. Ninguém nunca queria fazer trabalho comigo. E eu era muito zombado por conta da minha fé. Lá foi até esquisito, porque eu era bem... Eu estudava numa escola de freiras antes. Então, falar de Jesus numa escola católica era muito normal. Eu fui para um colégio normal, eu fui muito zoado, vocês não fazem ideia. Pelos professores, confusão foi danada. E assim, uma vez, eu já chateado com toda a situação, mas eu orava muito pela galera, e todo recreio, eu acostumei a ler a Bíblia durante o recreio, e a galera ficava me zoando, era um negócio complicado. Amém, não vou entrar em detalhes. Uma irmã da nossa igreja foi pregar numa outra igreja, e aí no final do culto alguém veio para ela e falou assim: você é da igreja daquele rapazinho, aquele Rafael, não é? Ah, sou filho do pastor da igreja e tal. Ah, que legal. Olha, avisa teu amigo lá, Rafael, fala com ele, para ele não parar de ser exemplo na escola dele, porque meu filho é desviado, e todo dia que ele chega da escola ele fala: mãe, tu sabe que eu estou fora da igreja, mas o dia que eu voltar a ser crente, eu quero ser um crente igual o Rafael, porque Rafael é o único crente de verdade que eu conheço. Mas posso te dizer, esse garoto nunca falou nada para mim, eu nem sei quem ele é, nunca soube, nunca saberei. Mas talvez eu precisava saber que tinha gente me observando e aprendendo com o meu caráter, apesar de estar me zombando. O crente que geralmente é zombado na escola vai ser o crente procurado na hora que a situação apertar. Eles vão te procurar depois, eles vão te telefonar depois. Você não sabe, mas você está fazendo história. Vamos lá, igreja, tem alguém aqui que está me ouvindo? Você está fazendo história, cara. Você não sabe, mas você está mudando vidas com o seu caráter, com a sua postura, com a sua decisão. Você está mudando história. E você não sabe a quem você está influenciando. Vovó Gangana não sabia que 4 gerações depois dela, um garoto, tataraneto dela, ia estar pregando pertinho da casa dela. Ela não sabia. Ela não sabia. Esses homens não sabiam que estavam fazendo histórias. Você lembra? Todo mundo aqui já deve ter visto. Lembra daquela peça Lifehouse? 'Cause you're all I want, you're all I need. Aquele cara segurando os demônios assim. Gente, quem é que nunca viu isso? Levanta a mão. Mentira. Ah, não. Gente, que os demônios tentam pegar a menina e o Jesus fica assim, ó, segurando eles. 'Cause you're all I want, you're all I need. O comecinho, find me here and speak to me. Até parou de tocar, né, irmão? Entendi.
Quem nunca viu, deixa eu só fazer a pesquisa aqui. Seja sincero, levanta. Ah, não. O irmão da mídia está aí? Cadê? Quem é o cara, a pessoa da mídia? Não, peraí, não, rapidinho, gente. Me dá 5 minutinhos da minha pregação. Não, bota aí rapidinho, bota aí só para ver, para a pessoa identificar. Assim, você vai escrever Lifehouse em inglês, né? Bonito, né? L-I-F-E, Life. Pode ser junto. House, H-O-U-S-E. Lifehouse. Aí dá espaço e bota assim, skit. S-K-I-T. Skit. Peça, em inglês. Skit. Lifehouse skit. Please, thank you. If you can put it on the main screen, please. Thank you so much. Duvido, você consegue mesmo? Hã? Ela falou que só tem a música? Skit. S-K-I-T. Lifehouse skit. O irmão da mídia está falando assim, poxa pastor, você podia ter mandado com antecedência, né? Se eu soubesse que eu ia mostrar. Ah lá, agora você lembra, lembrou? Ah, não? Então dá o play. Não, dá o play. Não, vale a pena. Aqui, tem 5 minutinhos. Eu sacrifico 5 minutos da minha pregação. Ó, Jesus criou a menina. Isso aqui é demais. Quem já chorou assistindo essa peça? Pode colocar. Só que aí vem os prazeres dessa vida para corromper a menina. Dinheiro. A bebida.
Agora você que nunca tinha assistido, vai agradecer, não vai? Bom, né? Vamos dar um aplauso para Jesus. Quem já tinha assistido 1000 vezes? Quem já assistiu essa peça mais de uma vez ser apresentada? Quem já participou da apresentação dessa peça alguma vez? Quem já participou mais de uma vez da apresentação dessa peça? Quem já estava enjoado dessa peça na época? Só que agora já fazia um tempinho aí, você ficou até mais, poxa, que saudade dessa época. O que você não sabe? Essa conferência é uma conferência para mais de 10 mil pessoas. Era a conferência geral de uma denominação. E os jovens de uma filial do interior, acho que era Tanguá o nome lá, brincadeira, de uma filial do interior, chegaram na conferência da matriz, da sede, e falaram com o líder assim: olha, a gente tem uma peça que a gente queria apresentar. Isso há 15 anos atrás. 15 anos atrás. A gente tem uma peça que a gente queria apresentar e tal. Não tem como. O cronograma da conferência já está fechado. Olha, mas você não está entendendo. A gente ensaiou essa peça durante meses para poder apresentá-la aqui na conferência da sede. Não pode, porque já tem tudo organizado. Aqui é uma conferência grande, não é assim. Eles insistiram. E o líder falou: tá bom, vou deixar. Eles contam essa história. Tem um outro vídeo dessa mesma igreja, onde o pastor conta a história do que aconteceu no dia. Eles falam: tá, vamos deixar. O pessoal lá da igrejinha tal, do interior, eles sempre pedem e nunca ninguém deixa. Vamos deixar só dessa vez. E deixaram os irmãozinhos apresentar a pecinha. Só que o negócio foi essa explosão de unção que vocês viram. Ninguém esperava. E aí, quando acabou a conferência, nessa época não tinha transmissão ao vivo, né, gente? Não existia transmissão ao vivo. O que tinha nessa época? Você comprava o pack de DVDs da conferência. E um jovem que era de outro lugar, e quando eles contam a história, eles chamam esse jovem também. E um jovem de outro lugar, de outra filial, comprou o pack de DVDs. Quando chegou em casa, ele falou assim: cara, aquela peça foi tão legal. Vou pegar esse site novo aí, tal de YouTube. E eu criei uma conta agora há pouco nesse YouTube. E eu vou colocar essa peça lá. E ele ripou o DVD. Quem sabe o que é ripar DVD? Deixa eu ver os irmãos mais velhos aqui, ó. Ripar DVD, lembra? Lembra do Nero? O programinha Nero? Ah, os velhos aí, ó. Tudo velho. Nero Burn Studio. Aí pegou lá o Nero da vida, ripou o DVD, cortou a parte só da peça e colocou no canal dele. E deixou de madrugada upando na internet de escada dele. Qualidade horrível, tudo horrível. No dia seguinte o vídeo tinha mais de 1000 visualizações, que para a época era loucura. O que talvez você não saiba é que esse vídeo, na época, bateu o recorde de visualização do YouTube. Essa peça foi a peça mais reproduzida do planeta. Foi a peça mais reproduzida de vídeo e reproduzida humanamente. Que uma companhia de teatro foi lá e reproduziu, outra também. As igrejas por todo lado. Você vai no Brasil inteiro, você vai de qualquer cidade do Brasil, todo mundo já viu essa peça. Eu fui nos Estados Unidos, os caras apresentando essa peça lá. Já fui no Suriname. Conhece Suriname? Suriname é um país que tem 4% de evangélicos. Aqui fica ao norte do Brasil. Era a antiga Guiana holandesa. Fui pregar lá no Suriname, cheguei lá. Falei: não acredito. Meu pai vai na África, meu pai vai muito na África, né? E toda vez que vai na África, os africanos tudo chorando. Meu Deus, todo lugar. Pergunta para aquela menina lourinha se ela sabia que ela estava fazendo história. Nas terças-feiras à tarde, enquanto ela estava ensaiando. Pergunta para o rapaz que fez o Jesus se ele sabia que ele estava fazendo história quando ele comprou o tecido com o dinheiro do bolso dele para fazer a roupa de Jesus. Tem gente na Indonésia que foi salva porque aquele rapaz comprou a roupa com o dinheiro do bolso para fazer aquela peça. Tem gente lá no Suriname, tem gente no Camboja
que foi salvo por causa dessa peça. Eu conheço crente, se duvidar tem gente aqui que foi renovado ou até salvo através dessa peça. Sem você nem saber, sem eles nem fazerem ideia. E pior, não só quem fez a peça. Se todo mundo tivesse feito a peça, mas aquele garoto não tivesse ripado o DVD, ia ter gente que não ia ter sido salvo. Você não sabe, filho, você não sabe quando você está fazendo história. Tu não sabe, cara. Você não sabe. Não tem como saber. Quem sabe daqui a algumas semanas vão estar falando de você. Quem sabe daqui a alguns meses. Quem sabe daqui a alguns anos. Quem sabe seus filhos vão desfrutar dos frutos do que você está construindo aqui. Então, por favor, não olha como pequeno aquilo que você faz aqui no reino de Deus. Você não sabe, mas você está fazendo história. Ah, pastor, mas a gente está em Tanguá. Eu também me sinto assim, por mais que quem está de Tanguá pode olhar para São Gonçalo e falar assim, São Gonçalo, mesma coisa, filho. Eu olho para o Rio e falo, puxa. Eu olho para Niterói e falo, puxa. Minha igreja fica num bairro chamado Vila 3. Pelo nome você já pegou, né? Vila 3 não é só um bairro, é também uma comunidade que encaixa com outra comunidade chamada Jardim Miriambi. Você acha que o pessoal lá da Hillsong sabe que eu existo? Você acha que o pessoal lá da Bethel sabe que eu existo? Sabe que o Tiago estava cantando a música deles aqui hoje? Não faz ideia. E às vezes se comparar faz você parar. Porque você está olhando para os caras grandões, uau, a galera lá, o que você não sabe é que você está fazendo história, filho. Tem gente aqui que Deus está levantando para fazer história nessa geração. Você não vai nem ser famoso, né? Não é que Deus está te levantando para soprar o teu nome na nação. Não, filho. É para ganhar os caras que ninguém quis ganhar. É para abraçar quem ninguém quis abraçar. É ajudar, é chegar lá e fazer a diferença naquele lugar onde Deus te plantou. Esses dias, há pouco tempo atrás, eu sentei com minha esposa. A gente está vivendo uma fase de transição lá na nossa igreja. Aos poucos meu pai está deixando o pastoreio e passando o cajado para mim. Isso é muito claro para toda igreja. Eu já pastoreio lá há 10 anos. Eu sou pastor de igreja local. Eu venho em igrejas amigas. Eu não sou pastor itinerante que fica viajando por aí, fazendo turnê. Não, eu sou pastor de igreja local. Hoje fiz gabinete, fiz atendimento, fiz reunião, fiz tudo e vim para cá. Então, meu coração está lá. Mas assim, eu já tive tanta oportunidade. Eu sou advogado. Eu já tive convite para a gente abrir igreja na América. Com tudo pago, com tudo certo. Vem pastor, vem aqui, a gente vai abrir a igreja aqui, vai ser assim, vai ser assado. E Deus falando para mim, não filho, eu te chamei para o Vila 3. E eu já tive que sentar com minha esposa. Eu e minha esposa, a diferença nossa é de 8 anos. Então, muita coisa que na minha cabeça já estava definido, na cabeça dela ainda estava aberto as possibilidades que Deus podia ter. E para mim eu sei que Deus me chamou para ser pastor de igreja local. E que se der mole, no sentido de que, se for essa vontade de Deus, eu vou morrer no lugar que eu nasci. Que para muitos é sinal de fracasso. Morrer no lugar que nasceu é sinal de fracasso para muita gente. Mas isso para mim, já na minha cabeça estava definido, na dela ainda não. Já compartilhei com os meninos amigos meus, recebi tanta proposta. Pastorear na Barra da Tijuca, já estava tudo muito alinhado para levar minha família. A gente ia morar lá na Barra da Tijuca, eu ia pastorear a juventude de uma grande igreja lá, e já estava tudo encaminhado para isso. Minhas filhas e meus filhos, eu só tinha as duas por enquanto, né? Naquela época, minhas filhas iam estudar no melhor colégio lá, e já estava tudo. E Deus falou, não filho, eu te chamei para o Vila 3. E eu sentei com minha esposa e falei, amor, minha esposa tinha um sonho de morar fora do Brasil para a gente poder dar uma educação bilíngue para as nossas filhas. Acho que todo mundo gostaria, né? Seria legal passar 2 anos lá, criar nossos filhos lá, seria. Eu sentei com ela e falei, amor, só para eu saber, porque a gente tem que estar junto nessa. E se a vontade de Deus for para a gente nunca sair daqui, você está pronta? E se a vontade de Deus para a sua vida é Tanguá? E
transformar a história dessa cidade. E se a vontade de Deus para a minha vida é São Gonçalo? E ela falou para mim, amor, se for, eu estou pronta. Você não sabe quando você está fazendo história. Você não faz ideia das pessoas que estão te ouvindo, te observando, te olhando. Você não sabe quem vai ser teu filho. Você não sabe quem vai ser teu filho. Às vezes a gente quer ser João Batista, o último profeta, mas às vezes Deus te chamou para ser Zacarias, o pai do último profeta. Você não sabe quem vai ser teu filho. Às vezes a gente quer ser como Jesus, mas às vezes Deus te chamou para ser como José, o cara que a Bíblia vai falar quase nada, mas quem vai fazer mesmo é o filho dele, é quem ele criou. Eu prometo não tomar mais muito tempo, mas tem uma história na Bíblia que eu queria debruçar, um minutinho só. Está comigo ainda? Números 25. Deixa eu te mostrar essa história, porque essa história é muito importante na Bíblia. Números 25, versículo 6. Para não perder tempo, eu vou explicar o que está acontecendo aí. Israel tinha passado 40 anos no deserto. Aquela geração toda que tinha saído do Egito tinha morrido, ou estava morrendo, e eles agora estavam diante da entrada da terra prometida de novo, 40 anos depois, ok? Ou seja, quem estava ali agora, ou era gente que estava quase morrendo, ou era quem naquela época, da primeira vez, você sabe, só para explicar para quem não sabe, Israel já tinha chegado naquele lugar uma vez, e foi rápido. Em poucos meses, Israel chega na terra prometida, de caminhada, chegam na terra prometida, só que eles decidiram não entrar. Se você ler o texto, Moisés envia 12 espias, entre eles Josué e Calebe, lembram? Os 10 disseram que a terra era boa, mas tinha muitos gigantes e não dava para a gente vencer esse povo. Só Josué e Calebe disse, dá sim, vamos. Só que o povo não deu ouvidos a Josué e Calebe, deram ouvido aos outros 10 e resolveram não entrar na terra prometida. E por causa de sua rebeldia, Deus diz assim, para cada um dos dias que os espias passaram lá espionando a terra e se recusaram a tomar posse dela, cada dia valerá por 1 ano que vocês vão sofrer no deserto. 40 dias na terra, então eles passaram 40 anos rodando no deserto. E a promessa de Deus foi a seguinte, qualquer pessoa que tenha 14 anos para baixo, vai sobreviver. Quem tem 14 para cima, vai morrer. 14 era... Está em Números 14, eu acho que talvez seja... A gente vai ler Números 14 daqui a pouco, está lá. A idade correta. Se eu não me engano é 14, mas a gente dá uma conferidinha lá. Quem tem de tal idade para baixo vai morrer. Quem tem de tal idade para cima... Perdão, de tal idade para cima vai morrer. E tal idade para baixo poderá sobreviver para entrar na terra prometida. E aqui estão eles diante da terra prometida, prestes a entrar na terra prometida. Só que eles resolvem se rebelar contra Deus de novo. Faz comigo. 40 anos de deserto não resolveu. E a Bíblia diz que porque eles tinham se rebelado contra o Senhor, Deus mandou uma grande praga sobre eles. E aí durante a praga, o que os líderes de Israel fizeram? Foram para frente do tabernáculo, chamado tenda da congregação, né? E foram chorar diante de Deus, dizendo, Deus tem misericórdia de nós. Tem alguém que talvez esteja fazendo essa oração, dizendo, Deus tem misericórdia de nós, porque de novo nossa geração está se perdendo. De novo, para quem é mais velho, parece até que a história está se repetindo. Lê comigo o texto, aí você vai entender. E eu vou explicar por que eu estou usando essa história de hoje. Você nunca sabe quando está fazendo história. Um israelita trouxe para sua casa, no meio daquilo tudo, o pessoal chorando, porque estava prestes a ser impedido de novo. Depois de 40 anos, eles estavam prestes a de novo serem impedidos de entrar na terra prometida. Um israelita, no meio daquilo tudo, trouxe para sua casa uma mulher midianita, ou seja, uma mulher estrangeira, na presença de Moisés e de toda a comunidade que chorava a entrada da tenda do encontro. Ou seja, o cara não estava nem aí. Estava todo mundo dizendo, Deus tem misericórdia.
Por que a praga? Porque eles se corromperam com as mulheres midianitas, com as mulheres dos outros, dos gibeonitas também, dos outros povos. E por conta dessa corrupção, eles trouxeram deuses pagãos para dentro do povo. Então eles estavam chorando em arrependimento. Enquanto isso, o bonitão foi lá. Vem, meu amor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita. Na presença. É porque a Bíblia não tinha essa palavra ainda. Na cara. Não é na presença, é na cara de todo mundo. Versículo 7. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois. Vocês já sabiam como eles estavam, né? Para o cara atravessar os dois. Não parou para pensar nisso, né? O texto diz: então cessou a praga. Que isso, gente? O cara matou gente e a praga cessou. Deus falou assim: agora sim. Agora encontrei alguém que tem zelo por mim, assim como eu tenho por eles. Alguém que tem zelo de verdade. Deixa eu então tentar te explicar que história é essa. Finéias não é aquele Ofni, Finéias, filho de Eli, esse é outro cara. Esse é Finéias, filho de Eleazar. Ele era neto de Arão, o sumo sacerdote, ok? Neto de Arão. Finéias, na época de Números 14, era uma criança. E como criança, ele não tinha culpa de ser impedido de entrar na terra prometida. Como eu falei, gente que recebeu o bastão atrasado por causa daquilo que teu pai fez, por causa daquilo que teu bisavô fez, você não tem culpa. E Finéias, coitado, teve a vida dele atrasada há 40 anos. Vem comigo, se ele tinha 10 anos de idade ali, quando chegou em Números 25, 40 anos depois, ele tinha 50. A vida de Finéias foi 40 anos atrasada por causa de uma decisão que a geração anterior tomou, cuja participação não teve a dele. Ele não tinha voz ativa em Números 14. Ele não podia opinar, ele não podia dizer: pai, não faz isso. Ele não podia, ele era uma criança. 40 anos depois, agora é minha vez. Olha para quem está do seu lado e fala: agora é minha vez. Para o outro lado fala: agora é minha vez. Então agora é a vez de Finéias. E aí Finéias está todo animado, falando: agora passou o tempo. Deus disse que ia ser 40 anos. Imagina que alguém declara uma sentença na sua vida, você ia contar dia após dia, ia ou não ia? Se alguém fala assim: ó, você só vai casar daqui a 20 anos. Ai meu Deus, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19. Porque você sabe que vai chegar. Então Finéias ficou numa contagem regressiva de 40 anos. 40, 39, 38, 37, 36. E quando chegou no ano que ele finalmente estava dizendo, ele devia ter 50, 60 anos de idade, ele dizendo: finalmente, agora é minha vez. Quando ele olha ao redor dele, na vez dele, o povo tinha se corrompido. Na tua vez. E ele fala: não acredito. Meus avós erraram, meus pais erraram, agora a gente também. A pergunta de Finéias era: será que eu vou repetir o que meus pais fizeram e vou ficar empacado na porta da terra prometida sem poder entrar? Será que Deus vai pedir mais 40 anos no deserto e agora a geração que vai morrer sou eu e meus filhos que vão entrar? Lembro de uma música antiga do pessoal lá de São Gonçalo: que não passe de nós, conhece? O teu Espírito e tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante e venha sobre nós e realize o teu querer. Eu não quero, era Finéias dizendo: Deus, eu não quero outra geração,
Eu não quero mais 40 anos de deserto. Na minha vez, alguém fala, na minha vez não. Fala, Satanás, na minha vez não. Quer dizer, na vez do meu pai eu não posso garantir, na vez do meu tio não posso garantir, na vez do meu avô não tem nada a ver, mas na minha vez, não. Era Finéias dizendo, na minha vez não, na minha vez não, na minha vez não, na minha vez não. E Finéias juntou-se com o restante da liderança de Israel e foi para diante do tabernáculo, da tenda da congregação, orar e dizer: Deus, tem misericórdia, na minha vez não. Jesus, me protege, protege o meu namoro, eu não quero cair em pecado, protege minhas finanças, protege minha saúde, protege meu coração, não me deixa ser uma pessoa ambiciosa com as coisas dessa vida. Alguém que está dizendo para Deus: Deus, por favor, não me deixa perder minha chance. E enquanto está você lá orando e se consagrando, endemoniado, depois você vai ler lá no final do texto, o nome desse homem só é revelado no final do texto, chama Zinri, debochando. Deixa eu falar uma coisa, filho, ame o perdido, mas se afaste do rebelde, do debochado, do que fala mal da tua igreja, fala mal do teu pastor. Sai desse cara, sai. Mas precisamos amar. Ame o perdido, o que está desesperado procurando por abrigo. Ame esse cara, abrace esse cara, encontre esse cara. Do rebelde, fuja dele, para que a ira do Senhor caindo sobre ele não caia também sobre você, para que você não se veja lutando contra o tratamento que Deus está fazendo na vida dele. Deus está arrebentando ele e você está querendo, não, coitadinho, vem aqui. Deus está falando: solta, deixa o Jonas, senão eu afundo teu barco junto. Deixa o rebelde. É tratamento de Deus. Nas 3 parábolas da perda, a parábola do filho da centésima ovelha, da dracma perdida e do filho pródigo. A centésima ovelha, o pastor vai atrás dela, porque a ovelha é animal simples, pouco inteligente, se perde à toa. Você conhece algum irmão que se perdeu? Ele não é rebelde, ele não é debochado, mas ele se perdeu no meio do caminho, deu mole, vacilou, coitado. Vamos lá, vai atrás dele, o pastor tem que ir atrás dele, você também, é isso. Dracma perdida, o cara se perdeu dentro da igreja, o cara era um cara de Deus, mas ele foi desanimando, cansando das coisas, se perdeu dentro da igreja. Agora, filho pródigo, o pai não foi atrás, porque o filho pródigo foi rebelde, e o pai precisava deixar. Deixa ele. Então Finéias está dizendo: olha, esse cara não é o cara que eu preciso abraçar, não é o cara que eu preciso cuidar, esse cara é o cara que eu preciso corrigir. O Zinri está passando lá debochando. Satanás está rindo da tua cara, filho, porque ele não acredita no teu futuro, não acredita no futuro da geração. Tá perdendo aí, né? Tá chorando aí, Moisés? Chora mais um pouquinho, porque agora eu estou levando essa mulher aqui para minha tenda e você sabe o que a gente vai fazer. Se o teu choro é pelo pecado do povo, chora um pouco mais, porque eu vou pecar um pouquinho mais também. Deboche, rebeldia. Eu lembro de uma vez que eu estava pregando no nosso culto de jovens. Aliás, eu tinha acabado de pegar o microfone para pregar, o louvor estava acabando assim, e eu lá na frente já, e eu vi na porta um garoto nosso, que costumava ser da casa, estava afastado, bebendo uma cerveja, fumando um cigarro, na porta da igreja assim. E aí foi um monte de irmãozinho, irmãzinha, oi fulaninho, não fique assim. E ele, estou melhor do que vocês. Aquele negócio me subiu um ódio. Pastor Mateus, nunca aprenda comigo essa parte não, tá? Eu falei assim: vamos continuar adorando o nome do Senhor. Eu lembro até hoje que eu fui rápido, ele nem me viu chegando. Eu peguei nesse negócio aqui dele e joguei ele na grade da igreja assim, com toda a força. Foi cerveja, cigarro para todo lado. As irmãzinhas: ai meu Deus, o que você está fazendo?
solta ele, solta ele. Parecia briga de rua, eu, me segura não. Eu segurei ele e gritei assim para ele, falei, você não tem o direito de debochar do povo que te ama e que luta pela tua vida. Você tem o mundo inteiro para fumar teu cigarro, beber tua cerveja, mas não vem debochar da cara de quem sempre te amou. E saí, as meninas, meu Deus. E eu entrei. Amém, amados, vamos pregar essa noite sobre o amor incondicional de Cristo Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Dia seguinte era Santa Ceia, então, ó, maravilha aqui, ó, pão, cálice. Eu estava com a consciência mais tranquila do mundo, porque ele não era centésima ovelha, era filho pródigo, rebelde, cuspindo na cara do pai. Para de bater palma para quem cospe na cara do prato que você come. Eu não vou mais na igreja não, porque o pessoal lá da Metodista, eu não vou mais não, porque o pessoal, não, eu tô aqui, ó, ninguém me ligou, ninguém me telefonou. Rebelde! Dá para identificar, eu não estou pedindo para você tratar todo mundo assim, mas você sabe identificar. Não bate não, você só, não, valeu irmão, tá, hora que você mudar de cabeça aí, Deus tratar você, você me procura. Boa. Ai, sério? Ai, o pastor falou mal com você, aí você ficou triste. Ai, o que a pastora falou? Te tirou do ministério. Deixa Deus tratar o cara. Deixa Deus tratar o cara. Sabe o que Zinri estava dizendo? Na minha vez não. Na minha vez não. Satanás, você bagunçou na vida do meu avô, você bagunçou na vida do meu bisavô, bagunçou na vida do meu pai, bagunçou na vida do meu tio, mas na minha não. Finés levanta no meio da galera ali. Você viu o texto, né? Uma unção, a mesma unção que veio sobre mim para arrebentar aquele menino, inclusive, diga-se de passagem, arrebentar, calma, gente, não bati não, só segurei firme. Não, sério, não teve hematoma não. 1 mês, 2 meses depois, ele me mandou um depoimento no Orkut. Sabe o que é depoimento? Porque scrap não podia não, porque no scrap dava para todo mundo ler. Depoimento era um negócio que ninguém podia ler. Ele me mandou, Diogo, o nome dele, me mandou um agradecimento. Obrigado, mano, eu voltei para Jesus. Eu não precisava de afago, eu precisava de confronto. Deixa Deus tratar o cara. Então o Finés levanta, ele pega uma lança, como eu estou querendo que alguém pegue essa noite aí, espiritualmente. Pegou a lança dele. É assim? Virou bagunça? De novo não. Fala comigo, de novo não. Satanás já arrebentou a vida de fulano, de ciclano, de beltrano. Na minha vez não. Na minha vez não. O Finés vai correndo. Uma cena de filme, você tem que imaginar, a Bíblia é igual um filme, filho. Ele entra na tenda, os dois já estão nus, deitados. O texto fala que ele encravou os dois. Então, ele, do jeito que ele entra na tenda, ele já... E quando ele sai de lá, com o rosto todo salpicado, alguém diz, agora que Deus vai arrebentar com a gente tudo de novo. Agora já era. A Bíblia diz que a praga do Senhor cessou por causa do zelo de Finéias. Agora, por favor, não se esqueça que a gente está no Novo Testamento. Nossa luta agora não é contra a carne ou sangue. Quem que é o Zinri que você tem que matar? Não é o diabo não. É o teu velho homem. É o teu velho homem que enquanto você está orando, está passando lá atrás, fazendo tua mente se distrair com as sensualidades dessa vida. Você está lá diante de Deus, eu te amo. Caramba, fulana hoje estava bonita no culto. É o Zinri passando lá atrás. Você olha para trás e fala, te vi aí, desgraçado. Desculpa o uso da palavra, mas é sem graça, desgraçado. Te vi aí, desgraçado. E você não vai passar assim desapercebido não.
Afinal de contas, quem que te colocou em todas as furadas espirituais da tua vida? Satanás? Não, foi teu velho homem. Satanás ainda fala, eu só deixei ele disponível. Quer ver uma coisa interessante, rapidinho, para a gente fechar? Vamos ler aqui, vamos continuar o texto. Versículo 8, finalzinho. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés, Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, foi zeloso, com o mesmo zelo que eu tenho. Eu oro para que o zelo do Senhor consuma alguém essa noite. Que alguém rasgue algumas coisinhas que tem em casa. Que alguém bote fogo em certas coisas que tem em casa. Que alguém abra a mão e já chegue terminando pelo até. Antes que eu me arrependa. Antes que amanhã de manhã eu acorde e seja um homem carnal que eu geralmente sou. Eu vou aproveitar que eu estou carregado nessa conferência e que o Espírito Santo está sobre mim para tomar coragem de fazer o que eu não tenho coragem de fazer nos outros dias. Está terminado. Para outros vai ser fazer a matrícula numa faculdade que você sabe que não tem dinheiro para pagar. Mata o zinre preguiçoso que está passando atrás de você. O zinre medroso que está passando atrás de você. Mata esse cara e faz a matrícula que Deus vai prover. Deus vai prover, Deus vai prover. Está virando semestre agora, filho. Está na hora. Está virando semestre, está na hora de você se inscrever. Vai lá. Não, pastor, mas e se eu não tiver dinheiro? Eles vão tirar o que de você? Você tem carro no seu nome? Não tem. Não tem casa no teu nome. Meu filho, você está com medo de quê? Vou botar seu nome no SPC. 19 anos na cara, 18 anos na cara, o nome no SPC, filho. Oh, meu Deus. Aproveita. Não estou falando para pai de família fazer isso não, em nome de Jesus, hein, gente. Mas você está aí solteiro, tem nem namorada ainda, meu irmão. Vai lá, quanto que é a faculdade? É 300 conto, 500 conto. Meu Deus, 600 conto. Deus proverá. Aí tu faz a matrícula, aí você chega em casa e bota no YouTube assim, ó. Como fazer brigadeiro. Pô, filho. Aí tu vai chegar pro teu pai e tua mãe e falar assim, pai, mãe, vocês não precisam pagar minha faculdade não, mas paga só o leite condensado da minha primeira leva de brigadeiro, que a partir da segunda eu tiro do que eu ganhei na primeira. Eles vão falar, tá bom, meu filho, isso aí a gente pode, mas você vai quebrar a cara, hein? Tá bom, pai, eu vou, pode deixar, que às vezes nem seu pai vai acreditar. Amém. Às vezes vai, eu acredito que vai, em nome de Jesus. Mas se não for também, tá bom. Mata esse Finéias acomodado. Ah, meu Deus. Só para ficar bonito. Versículo, ainda o 11 que a gente estava lendo, né? Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que eu tenho para com eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Em outras palavras, Finéias matou um cara para que todo mundo não viesse a morrer. Então Finéias não estava sendo um assassino, Finéias estava sendo um salvador. Estava matando um para o resto não morrer. 12. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Quem que era Finéias? Quem aqui nunca tinha ouvido falar da história desse Finéias até hoje? Levanta a mão. Não, sério. Então vamos fazer o contrário. Desse Finéias aqui, quem já tinha ouvido falar? Levanta a mão. Olha lá. Quase ninguém. Não precisava ser famoso mesmo. Você nunca sabe quando está fazendo história. Só estou fechando, prometo para você. Versículo 13. Dele e dos descendentes dele será a minha aliança de sacerdócio perpétuo. Você sabe o que é sacerdócio perpétuo? A mesma aliança que Deus fez com Davi de reinado perpétuo, fez com Finéias de sacerdócio perpétuo. Todos os sacerdotes que nunca se afastaram do Senhor, se você olhar a genealogia dos sacerdotes, todos foram da linhagem de Finéias. Tem um sacerdote muito famoso chamado Zadok, Abiatar também, todos eles foram da linhagem de Finéias. Os sacerdotes que nunca se corromperam foram da linhagem desse homem aqui. Porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas.
E o nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder da família simeonita. Agora a gente tem um problema aqui. E eu fecho minha palavra aqui. Zinri era um líder de família. Significa que em Números capítulo 14 ele ainda estava vivo. Ele era um dos mais velhos da família. Você não podia ser líder de família se você fosse jovem. Zinri era líder de família, então ele não era um jovem. Ele provavelmente é um daqueles que era da geração anterior, mas que ainda estava ali, estava vivo ainda, com os seus 50, com os seus 60 anos, com os seus 70 anos de idade, que para aquela época não era grande coisa. Vamos lembrar aqui, né? Vamos lembrar que Abraão ainda tinha hábitos íntimos, para ficar claro, né? Com sua esposa aos 100 anos de idade, quando ela engravidou de Isaac. Ela tinha 90, ele tinha 100. Então nessa idade ainda era comum o hábito íntimo. Amém, igreja? Hábito íntimo. Você está comigo ainda? Você me dá mais 5 minutinhos para a gente amarrar isso aqui? Capítulo seguinte, a gente está no capítulo 25, não é? Capítulo 26. Só. Próximo versículo, né? Próximo versículo. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo suas famílias, contem todos de 20 anos. Ah, é 20 anos, viu? 20 anos, lá o texto de Números 14, 20 anos. De 20 anos para cima, que possam servir no exército de Israel. 63, rapidinho. Eles fazem um recenseamento. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Versículo 64. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés, quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. Números 14. Pois o Senhor havia dito aos israelitas que eles iam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Posso te mostrar uma coisa que pode ter passado desapercebido? Finéias mata a última pessoa antes do recenseamento. E quando contam todo mundo, já não tem ninguém que ainda impeça o povo de entrar na terra prometida. A probabilidade é altíssima de Finéias ter selado o último resquício do ciclo anterior, da pecaminosidade anterior, que ainda impedia que o povo de Israel entrasse na terra prometida. Assim como alguns aqui são o primeiro crente da família, a primeira pessoa a fazer uma faculdade, o primeiro casamento a dar certo, o primeiro isso, o primeiro aquilo, talvez você seja o cara que vai acabar com o último resquício da pecaminosidade anterior. Você vai dizer: aqui não, na minha vez não, comigo não. Prova disso, prometo fechar, prova disso é o que a Bíblia diz em Salmo capítulo 106, versículo 28, mostrando como o povo de Israel havia se corrompido. Sujeitaram-se ao jugo de Baal Peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos, provocaram a ira do Senhor e com seus maus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Versículo 30, mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida, e isso lhe foi ditado como um ato de justiça, que para sempre será lembrado por gerações. Tu sabia que até em Salmos Finéias é citado como o homem que livrou Israel da ira do Senhor? Era Finéias dizendo: olha, na vez dos meus pais tudo bem, na vez do outro, mas na minha não. Olha para quem está do seu lado e fala assim: na minha vez não. Na minha vez não. Estou terminando o namoro com você, por quê? Porque na minha vez não. Estou terminando, a amizade acabou aqui, por quê? Porque na minha vez não, eu não vou permitir. Estou acabando, vou quebrar esse computador. Quebra o computador, ó que lindo. Desliga o roteador, filho. Faz um jejum no celular, não estão fazendo jejum? Faz um jejum, toma aqui, ó. Chega para tua mãe, teu pai, se eles são crentes, fala assim: ó, pai, mãe, eu preciso fazer uma confissão de pecado. Eu tenho problemas sérios com pornografia, eu preciso que vocês me ajudem. Vocês podem guardar meu celular toda noite que eu for antes de dormir. Me ajuda.
Chega para o teu líder, chega para o teu pastor, para a tua pastora, confessa teu pecado. Mas não admite que Zinri passa e faça a festa enquanto você está aqui na igreja. O velho homem ainda está pensando nas coisas lá de fora. Mata Zinri. Sacode quem está do seu lado e fala, mata Zinri. Fala, mata o Zinri. Eu fecho, prometo aqui. Aqui fechei. Você lembra do primeiro texto que a gente leu? Foi Hebreus 11. Você volta comigo para lá e eu fecho aqui. Prometo, meu Deus. Nunca mais Mateus me chama. Mas é sábado, né, gente? Vamos lá. Lembra que no finalzinho a gente leu o texto? Comigo aí, rapidinho. Hebreus 11. Versículo 37. Você lembra do que a gente estava lendo? Olha lá. Foram apedrejados, cerrados ao meio. 36. Outros enfrentaram zombaria, açoites. Outros foram acorrentados e colocados em prisões, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos no fio da espada, andavam errantes, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles, vagavam pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum recebeu o que havia sido prometido. 40. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Em outras palavras, para que conosco a obra dos mártires fosse finalizada. Em outras palavras, para que a obra de Finéias também fosse finalizada. O versículo seguinte pertence ao próximo capítulo. Você sabe que quando a Bíblia foi escrita não tinha capítulo, nem versículo. Então a continuação desse texto diz: portanto também nós. Olha para quem está do seu lado, fala, agora é a tua vez. Fala, o bastão está na tua mão. Também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta. Carreira é o pedaço da corrida, é a corrida de revezamento. A carreira que nos está proposta rumo ao alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. O que você precisa entender para a gente fechar? No grego, a palavra mártires é martus, que é a mesma palavra traduzida como testemunha. Então, quando a Bíblia está dizendo estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, quando a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus dizendo, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo, eu estou dando para vocês coragem para morrer por mim. Em outras palavras, vocês vão morrer em Jerusalém, vão morrer em Judéia, vão morrer em Samaria e até os confins da terra. Olha para mim, existe um rastro de sangue que nos conecta até a igreja primitiva. Um rastro de sangue que chega até aqui. E agora é tua vez. Talvez você não saiba, mas você está fazendo história com um bastão molhado de sangue na sua mão, filho. E aí o texto diz, a gente fecha, nós que estamos rodeados por uma grande nuvem de mártires. Vem cá, mano. Vem cá, Tiago. Vem cá, a banda aqui rapidinho, aqui do meu lado. Vou usar vocês. Rápido aqui. Aí vocês sobem também para tocar, mas dá um pulinho aqui rapidinho. Estamos rodeados de uma nuvem de mártires. Tem uma nuvem de mártires te olhando e dizendo, e aí, garoto, qual vai ser tua desculpa agora para não fazer história igual a gente fez? Quem está lá? Estevão, Pedro, Paulo, Tiago. Tiago foi o primeiro apóstolo. Vou usar você logo para ficar. Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer. Não sei se você sabe, mas Tiago é o único apóstolo cuja morte é descrita na Bíblia. Tiago, coitado, não teve tempo de fazer quase nada. A igreja primitiva começou, Tiago falou, agora eu vou botar para quebrar no meu ministério. E agora eu vou. E quando estava quase indo, morreu, foi o primeiro apóstolo a morrer. Estevão foi o primeiro mártir, Tiago foi o primeiro apóstolo. Logo depois de Estevão, Tiago morre. O que o escritor aos Hebreus diz? A obra deles, segura aí, gente, segura um pouquinho. A obra deles é aperfeiçoada em nós,
é você olhar para o jovem Tiago que morreu sem poder fazer tanta coisa que poderia ter feito e dizer: Tiago, mártir Tiago, o que você não completou na tua jornada, eu completo na minha. Nós que estamos cercados de uma grande nuvem de mártires, dizendo: e aí, garoto? Quando você estiver quase vacilando, quando você estiver quase aceitando um dinheiro que você sabe que não é lícito, mas você precisa muito, quando você estiver quase subindo a janela do carro com a sua namorada dentro para se esconder, quando você estiver quase aceitando um convite que alguém te ligou e fez, quando você estiver quase acessando um site que você sabe que não deveria acessar, quando você estiver quase desistindo dos sonhos que Deus depositou na sua vida, quando você estiver quase aceitando esse namoro do jeito que está, porque vamos ver como é que fica, quando você estiver quase aceitando e se acomodando com o teu emprego, quando você estiver quase desistindo de fazer faculdade, você lembra dessa galera que está te assistindo, que morreu para você ter essa oportunidade, filho. Você nunca sabe quando você está fazendo história. Eles também não sabiam que seriam citados essa noite. Você não sabe, mas talvez sua história vai ser citada um dia por seus filhos, netos e pelas gerações que estão por vir. Alguém, por favor, fica de pé e diz: é minha vez. Fala: é minha vez. Obrigado, meninos. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. É a minha vez. Coloca a mão no ombro de quem está do seu lado. Fala para quem está do seu lado: nenhum mártir caminha sozinho. Fala: se te perseguirem, estão me perseguindo. Se tentarem a você, estão tentando a mim também. Fala: quer saber? Quando você pensar em desistir, liga para mim antes. Fala comigo antes. Me dá a chance de te impedir de fazer uma besteira. Me dá a chance de te impedir de fazer uma burrada. Porque um dia, porque um dia a gente vai chegar lá em cima junto, no vestiário do nosso time, e nossos heróis vão estar lá para nos receber, dizendo: bem-vindo, novato! Bem-vindo, novato! Bem-vindo, novato! Oh! Bem-vindo, novato! Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé!